FM Network. This football right here. We hung today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Oh! Let's go. 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 I'm a Baltimore Ravens. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, o primeiro da temporada 2025. Feliz ano novo para vocês aí que estão nos escutando. Espero que vocês tenham superado tudo que aconteceu na temporada 2024, porque tá na hora da gente falar das renovações do time, jogadores que vêm, jogadores que foram, jogadores que ficaram. Vamos falar sobre o saldo da Free Agency, tá bom, gente? Eu sou o Cleverton Liares e hoje eu estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa tarde, João. Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Estamos de volta. A época da esperança, a época do otimismo, off-season. Vamos lá discutir essa Free Agency que teve até um pouco mais de movimentos do que eu esperava e movimentos que eu acho que merecem aqui um pouco de atenção e nosso carinho. Pois é, a gente sempre fala que a Free Agency do Baltimore Ravens normalmente ela é muito pouco agitada, né? Nunca vem jogadores de grande impacto, mas tem aqui umas coisas interessantes, algumas dúvidas, inclusive, que eu quero tirar contigo, Gelli, que eu já destrinchei com o pessoal durante a semana, mas eu acho que seria bom esclarecer aqui no podcast, que é a nossa maior audiência. Algumas despedidas muito tristes, vamos falar tudo isso, a gente vai entrar em detalhe de cada grupo aqui, falar dos pontos mais importantes de tudo que aconteceu nessa Free Agency, como sempre, depois dos recados. Bora lá! Recados rápidos de sempre, galera. Para que a Casa do Corvo possa continuar produzindo e aumentando sua quantidade de conteúdos, nós contamos com o apoio de vocês, tá certo? Vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Lembrando que apoios a partir de R$10 você pode fazer parte do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, você participa das discussões de pauta, tem conteúdos exclusivos, participa de sorteios e prêmios, tem fantasy exclusivo para os apoiadores do Boteco do Corvo. Então, ser torcedor de elite é tudo de bom. Os links estão na descrição deste episódio. Entra lá, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vem fazer parte dessa comunidade. Se você não quiser se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema. casadocorvobr@gmail.com, nossa chave Pix para você doar qualquer quantia, tá certo? Se você não puder ou não quiser fazer um apoio financeiro, você pode ajudar a Casa do Corvo de outras formas. Para começar, este podcast está disponível nas principais plataformas internet afora. Então, se você está escutando no Spotify, Deezer, Apple Podcast, vai lá, nos avalie, deixe seu comentário, deixe suas estrelinhas honestas, porque assim as plataformas entendem que esse episódio, esse podcast está dando engajamento e nos ajuda a divulgar para novos ouvintes. E você também pode nos seguir nas redes sociais, interagir com a gente. Nas redes da Meta, Facebook e Instagram é Casa do Corvo BR. Em todas as demais, Casa do Corvo. Estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos na Twitch, estamos no TikTok, em tudo onde você possa imaginar. E é claro, no YouTube nós temos também, além da postagem dos podcasts, lives 2 vezes por semana e também vídeos de cortes
e de outras notícias, opiniões e tudo mais. Então conteúdo aqui não falta, além de textos e muitas outras coisas, tá certo? Então vem colaborar conosco. E você que está escutando esse podcast, tenho que te lembrar, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de criadores independentes de conteúdo sobre os esportes americanos. Futebol americano, beisebol, basquete, hockey, tudo que você precisar você pode encontrar aqui na FN Network. Então se você está escutando, dá uma passada lá, conheça os outros criadores da rede, porque com certeza tem alguém voltado para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita, tá certo? E já que você está escutando a gente aqui, deixa lá o seu comentário, vamos bater um papo sobre este episódio. Agora sim, recados dados, vamos para a pauta. Muito bem, senhor João Gabriel Gelli. Como nós falamos, a free agency do Baltimore Ravens não costuma ser muito movimentada, mas tem uns nomes aí muito interessantes. Eu tô aqui, para quem estiver acompanhando aqui esse episódio e quiser lá buscar, ler também um pouquinho mais de detalhes, eu tô acompanhando a lista feita pelo Kyle Phoenix no Baltimore Beatdown. Kyle Phoenix, que agora escreve também pro site oficial do Baltimore Ravens, né? Foi o cara que assumiu a coluna do Late for Work, que entre outras pessoas que passaram por essa coluna, tivemos também a Sarah Ellison. Então, assim, é um espaço muito interessante para autores e jornalistas nesse sentido, né? Que cobrem o time. E ele fez um levantamento aqui pro Baltimore Beatdown, né? O Kyle Phoenix, sobre todas as movimentações que foram acontecendo ao longo do período. Então, eu vou começar pela ordem que ele coloca aqui, e eu acho que a gente já pode começar com os grandes nomes, talvez, dessa free agency. Começando então pelas adições, né, quem o time trouxe pro seu roster, de baixo para cima, do mais recente pro mais novo. O cornerback Chidobe Awuzie, né, assinou por 1 ano pelo valor mínimo do mercado. Inclusive lá no grupo do podcast eu descobri que eu sou um cara que não entende do mercado da NFL, porque eu não lembrava a existência desse cara. Até me falaram que ele realmente é um cara bom, e depois eu fui atrás, quase ganhei um título pelo Cincinnati Bengals. O quarterback Cooper Rush, que vem para um contrato de 2 anos, 6,2 milhões, né? O ex-QB reserva do Dallas Cowboys vem ser QB reserva aqui. O linebacker e special teamer, vamos dizer assim, né, Jake Hummel, vem por 1 ano de contrato. E o wide receiver DeAndre Hopkins, né, por 1 ano, 5 milhões. Eu acho que os dois destaques que a gente pode dar aqui, João, é a respeito do DeAndre Hopkins, por óbvio, apesar de que eu acho que todo mundo já falou disso, todo mundo já tem suas opiniões, suas expectativas e tudo mais, só que podemos entrar na parte mais analítica da coisa. E sobre o Chidobe Awuzie, porque secundária acaba sendo uma necessidade do Baltimore Ravens, apesar da gente ter jogadores muito talentosos, né, na secundária como um todo, mas a gente sabe que precisa de profundidade, precisa de reforços. E o Chidobe, pelo que andei lendo, depois de tomar aquele toco pedagógico lá no grupo do podcast, ele realmente me parece uma opção muito interessante, apesar de que ele vem do Tennessee após uma temporada de lesão, né? É isso, cara. Um dos pontos mais interessantes desse contrato do Chidobe Awuzie, pra mim, é o fato de que ele chega pelo valor mínimo, né? Ele estava no Tennessee Titans ano passado, passou uma grande parte da temporada lesionado. Ele é um bom cornerback, não é um cornerback excepcional, tá? Ele joga muito melhor em zona do que no mano a mano, mas ele acabou sendo cortado, né, pelo time agora nessa off-season, depois de assinar um contrato um pouco mais caro, né? E por conta disso, por conta de ter sido cortado, ele não valeu, né, na fórmula das escolhas compensatórias, então não cancelou uma das perdas do Ravens. Então ele não afetou, né, as compensatórias do Ravens para 2026, que é um jogo que o Ravens gosta muito de jogar, e ele chega para tapar um buraco imediato do elenco, né? A saída do Brandon Stephens, ela deixa evidente um espaço na posição de cornerback, né? Que a gente tem o Marlon Humphrey, tem o Nate Wiggins como titulares claros,
mas existe aí um vácuo nessa terceira posição. A gente tem o TJ Tampa e tem o Jalen Armour Davis, né, com opções que vão estar no elenco, vão ser parte da rotação certamente, mas ter mais um jogador já nesse momento, antes do draft chegar, e um jogador que você consegue colocar em campo sem problema algum, isso é algo favorável porque não te deixa preso na sua tomada de decisão durante o draft. Então, o time tem essa flexibilidade de, se chegou um cornerback muito bom, que o time enxerga que vai ser uma peça excelente para trazer, ok, vai puxar o gatilho e vai selecionar esse cara ali na primeira rodada. Mas, se não tiver, não tem desespero, não precisa forçar uma escolha nessa posição, que seria algo um pouco mais necessário se não buscasse nenhum jogador. Eu até estava esperando que fosse ser feita alguma contratação depois do draft para essa posição, mas não foi o caso porque acharam um jogador que se encaixava. E depois do draft, né, só para quem não sabe disso, é porque depois do draft nenhuma contratação vale mais para a fórmula das escolhas compensatórias. Então, qualquer contratação que for feita, não importa o valor, não importa se o jogador tinha sido cortado antes ou não, ela não vale para essa fórmula, então não afeta mais essa parte, não tem mais isso sendo contado como na tomada de decisão. E aí, antes de passar pro Hopkins, só mais um detalhe sobre esse contrato do Awuzie, por que ele é um contrato mínimo, tá? É mais uma curiosidade de off-season de contrato. O Awuzie, ele foi cortado pelo Titans, ele ainda tinha um valor garantido para receber. E no contrato dele tem uma certa cláusula que diz, né, que se ele for contratado por algum time, que é off-season, né, logo depois de ele ter sido cortado, o que o outro time pagar a ele só vai deduzir do que o Titans deve a ele. Então, eu não sei quanto é o valor. Vamos chutar que são 8 milhões que o Titans deve a ele, de valor garantido aí. Então o Titans deveria pagar a ele ainda 8 milhões por essa temporada de 2025. Como o Ravens chegou e ofereceu um contrato mínimo, que é de cerca de 1 milhão, isso quer dizer que agora o Titans só vai ter que pagar 7 milhões para ele. Mas isso é importante porque esse é o tipo de contratação que é inteligente. É basicamente assim que o Steelers conseguiu contratar o Russell Wilson no ano passado. É isso que algum time provavelmente está esperando que aconteça com o Kirk Cousins sendo cortado do Falcons, o que honestamente não parece mais que vai acontecer nesse instante, mas nunca se sabe, para você conseguir um jogador que vai contribuir para o seu time com um contrato muito baixo, um contrato mínimo. Mas é isso, só uma curiosidade em termos de contrato. Já o caso do DeAndre Hopkins, para mim, é um jogador que, primeiro, oferece profundidade para o grupo de recebedores do Ravens, que é um problema, né? A troca, por exemplo, do ano passado pelo Deontay Johnson tinha isso em mente, né? Tentar melhorar aí essa profundidade do elenco, né? E, assim, eu não acho que ele, nesse instante da carreira, ele é um cara que vai fazer diferença, é um cara que vai jogar acima do Zay Flowers, acima do Rashad Bateman, mas num pacote com 3 wide receivers em campo, ele é bom que ele oferece um perfil completamente diferente do que esses dois caras trazem, né? Que são caras mais rápidos, mais leves, que são mais corredores de rota, enquanto o DeAndre Hopkins é um cara que vence em jogadas contestadas, consegue disputar uma bola alta e sair vitorioso, só que é um cara que já tá mais na reta final da carreira. E aí o contrato do Hopkins, ele traz um ponto muito interessante da mudança de filosofia desse front office do DeCosta, né? Agora que ele tem o contrato do Lamar já começando a pesar na folha, né? E o Ravens enxerga que tem uma janela competitiva para botar aí o time na disputa por títulos, com um quarterback que 2 vezes MVP, poderia ter sido terceira vez nessa última temporada. E aí o DeCosta tem começado a usar de uma forma mais agressiva os void years, né, nos contratos. Os void years, eles estão muito em voga nos contratos da NFL, cada vez mais isso aparece, então é bem possível que, se você já leu algum tweet do Adam Schefter ou do Ian Rapoport, por exemplo, você já deve ter visto em algum momento os void years sendo mencionados, né? Os void years, então void, tradução livre, seria um ano anulável. E aí, com ano anulável, quer dizer que esse é um ano que está no contrato só para o propósito de dividir o bônus de assinatura do contrato, mas ele não conta como um ano de vínculo efetivo do jogador. O que isso quer dizer? Quando o jogador assina um contrato,
ele tem um bônus de assinatura, né, as famosas luvas, que ele vai receber naquele instante. Ele recebeu um bônus de assinatura de 3.745.000, tá? Esse valor do signing bônus, ele sempre é dividido de forma igual pelos 5 primeiros anos de contrato. Só que se o contrato tem um ano só, ele vai estar todo nesse primeiro ano, né? É a lógica. Você vai dividir por todos os anos de contrato, chegando no máximo a 5 anos de contrato. E aí você vai dividir esse signing bônus, porque o signing bônus é onde você dá a maior parte do dinheiro pro jogador no instante inicial do contrato, né? Quando você vê, fulano recebeu tanto garantido no primeiro ano. Aquilo que ele tá recebendo é basicamente todo o signing bônus ali, o valor garantido que o jogador recebeu. É o signing bônus mais alguns salários base garantidos. E o cap hit, de forma bem simplificada, ele nada mais é do que o somatório do salário base do jogador, que é o salário que ele recebe semanalmente ao longo da temporada, e esse rateio do bônus de assinatura. E esse rateio, então, é feito, né, dividindo o bônus de assinatura, que foi pago ali naquele primeiro momento, pela quantidade de anos do contrato. Só que, quando você tem isso, você tá pagando o salário do jogador, você tá dividindo o valor por vários anos de contrato, o valor do signing bônus por vários anos de contrato, e é esse valor que já foi pago do signing bônus, então o jogador já recebeu esse valor, o valor tá na mão dele, né? Esse, no caso aqui do Hopkins, 3.745.000, mas o Ravens não teve isso de forma contábil valendo na folha salarial, porque esse valor é dividido, né, pelos anos do contrato. E é isso que dá o chamado dead money, né? Quando a gente fala lá, quando um jogador é cortado, tem o dinheiro que fica preso, porque então é o dead money, né? O dead cap, né? Que é um dinheiro morto, porque você já pagou ele pro jogador, mas ele ainda não foi contabilizado na sua folha salarial de alguma forma. Aí tá, isso, explicação geral. Contrato do DeAndre Hopkins, especificamente. O Ravens adicionou 4 void years no contrato dele, além do ano de fato de contrato. Então totalizou que é um contrato basicamente de 5 anos. Só que na prática é um contrato de 1 ano, no qual o Hopkins vai receber 5 milhões. Para efeitos de salary cap, o DeAndre Hopkins vai receber esses 3.745.000, que vão estar divididos em 5 partes, porque o contrato dele tem 1 ano efetivo e 4 anos anuláveis. Então, totalizando 5 anos, você faz o rateio desses 3.745.000 por 5. Então, você vai estar pagando nesse ano inicial só 749.000, que é essa divisão. Só 749.000. Esse valor se soma ao salário base dele, que é de 1.255.000, provavelmente é o valor mínimo para o jogador da experiência dele na liga. E você tem um cap hit de pouquinho mais de 2 milhões. Né? Então, na prática, em termos de salary cap, o Ravens não tá pagando esses 5 milhões nesse ano. Ele tá pagando 2 milhões nesse ano. E o que acontece com os outros 3 milhões? Os outros 3 milhões são os rateios de bônus de assinatura que estão entre 2026 e 2029, que são os anos anuláveis, né? Os void years do contrato do DeAndre Hopkins. E aí eles somam praticamente 3 milhões, e esses 3 milhões vão estar no salary cap do Ravens em 2026 como dead money. Né? Não importa. Se o DeAndre Hopkins não jogar pelo Ravens em 2026, o Ravens ainda vai ter que pagar 3 milhões, não diretamente ao DeAndre Hopkins, mas em termos de salary cap vão ter 3 milhões ali de cobrança para ele. Isso é uma estratégia que está crescendo muito, porque você usa isso para diminuir o quanto que você está tendo que ter efetivo de salary cap naquele ano específico, mas você tá empurrando essa conta um pouco pro futuro. É como se você estivesse pagando num cartão de crédito, você tá parcelando esse cap hit em várias vezes, né? Então, assim... E não foi só no contrato do DeAndre Hopkins que o Ravens botou void years, ele botou também no contrato do Cooper Rush. Aí, por exemplo, a reestruturação que foi feita com o Marlon Humphrey adicionou void years também. Então, assim, é uma estratégia para maximizar o quanto que você tá economizando naquele ano, mas você tá jogando dinheiro pro futuro e você tá diminuindo basicamente o quanto que você vai poder ter de espaço salarial nos anos seguintes. Mas é uma estratégia perfeitamente válida, porque você tem que considerar que o salary cap, ele só aumenta na liga, tá? Obviamente isso tem que ser usado com parcimônia, tem que ser usado com cautela, senão você acaba na situação que o New Orleans Saints está
mas Eu ia falar basicamente isso. Você tenta economizar muito agora, você vira o New Orleans Saints depois, que chega agora em 2025, tá devendo cap, porque se acumulou esse monte de saldo, né, dos anos anteriores pra cá. Eu espero que tenha ficado minimamente claro, porque, assim, explicar esse tipo de coisa só no áudio é muito complicado, né? Tendo um exemplo de um contrato, assim, na sua frente, isso facilita muito a visualização do que eu tô querendo dizer. Mas, enfim, pessoalmente é uma coisa que eu gosto bastante, essa parte dos contratos e tal, salary cap. É um assunto que eu gosto, eu estudei muito e estou sempre disponível para tirar dúvidas. E se você ficou perdendo alguma coisa, se você está no podcast, volta alguns minutinhos, escuta de novo e vai fazendo esse exercício até entender, tá? Continuando a nossa lista aqui. Sim, o que eu ia falar de salary cap, o Gelli explicou lá no começo, mas é bom reforçar. Por que o time está fazendo isso agora? Porque o time está vendo uma janela de oportunidade agora para conseguir ser campeão, só que obviamente tem uns contratos pesados aí no meio do caminho. Então você manobra esse espaço para você conseguir reforçar o time que você já tem, né, para você maximizar o seu talento. Aí o custo disso você posterga lá para frente. Continuando aqui a nossa lista, jogadores adquiridos via trade, o Baltimore Ravens não adquiriu nenhum. Desculpa, Cleberton. Cooper Rush, né? Vamos falar brevemente. Cooper Rush. É porque, assim, QB reserva eu ia passar reto, mas, assim, pode não, ficar à eu quero vontade fazer só uma observação, tá? Quando foi reportado o contrato dele, dizia, né, 2 anos, 12,2 milhões, e aí seria um contrato mais pesado, um contrato que contaria nas escolhas compensatórias, mas aí quando esperaram sair mais informações e, assim... um contrato de fato, ele é de 2 anos, 6,2 milhões no total, né? Então 3,1 milhões por ano. É um contrato que fica abaixo do que um jogador precisa receber para valer como escolha compensatória. Então, assim, não afeta nada nesse quesito. E eu acho que o Cooper Rush é um reserva, assim, muito, muito bom. Várias vezes ele entrou no lugar do Dak Prescott e correspondeu. Obviamente não é um jogador que você quer que jogue por muito tempo, mas se precisar por algumas partidas, ele é um cara que consegue manter um ataque em operação com tranquilidade, tá? A maior questão que eu tenho aqui com ele é que, assim, o estilo de jogo dele é completamente diferente do Lamar, né? Não tem absolutamente nada a ver um jogador com o outro. Mas, tirando isso, é um bom reserva, que tá aí por 2 anos, por um contrato bom, e que também teve void years. O Ravens, nesse ano, ele vai pagar menos de 2 milhões em cap pro Cooper Rush. Eu quero acrescentar uma informação a respeito do estilo de jogo ser completamente diferente, eu concordo. Se fosse para escolher, eu preferia escolher um jogador como era o Tyler Huntley, por exemplo, que tem características muito similares e você não precisa modificar tanto assim o seu playbook. Mas o estilo de ataque do Todd Monken, eu acho que ele permite essa flexibilização ao ponto de, beleza, se por um acaso, Deus me livre, bate na madeira 3 vezes, o Lamar Jackson não estiver disponível, você consegue ali adaptar um estilo de jogo que seja mais eficiente para um cara mais pocket passer que nem o Cooper Rush. Não dava para fazer isso em outros anos, porque o estilo do Greg Roman, por exemplo, ele era muito galgado no jogo corrido, aí você troca para um pocket passer, ele praticamente fica disfuncional. Eu acho que no caso do Todd Monken você consegue fazer mais fácil essa adaptação caso a gente precise do Cooper Rush aí para uns 4, 5 jogos, e eu sinceramente espero que a gente nem veja ele em campo. Essa é o meu desejo. Desculpa, Cooper Rush, eu espero que você esquente banco bastante aí. Falando aqui, mais uma vez, o Baltimore Ravens não fez nenhuma aquisição via trade, e nas dispensas nós tivemos recentemente, não tão recentemente assim, né, lá no começo da Free Agency, os cortes do cornerback Arthur Maulet e o Marcus Williams. O Marcus Williams é o cara que mais me decepciona, porque ele veio com uma grande expectativa, né, vindo da temporada do New Orleans Saints. Claro que ele já veio de uma temporada em queda do New Orleans Saints, né, eu acho que o primeiro ano dele, o ano de calor, foi onde ele mais foi produtivo. De qualquer forma, ainda assim, a temporada de calor no Saints. No Saints, tá, desculpa. No Saints, eu tô falando no Saints. Foi mal. Não, Deus me livre.
A temporada de calor no Saints foi a mais produtiva dele. Pensei que você estava querendo dizer o primeiro ano dele no Ravens. Não. O primeiro ano do Ravens foi quando ele jogou sem braço, inclusive. Não, esse foi o segundo. Primeiro ele começou muito bem e aí se machucou. Sim, verdade. Mas enfim, como eu falei, foi talvez aí a maior decepção na última temporada, o Marcus Williams. E eu queria também entender Gelli, a respeito disso, que construção de frase maravilhosa, eu também queria entender também. Cortes de 1º de junho, né? Fala-se muito isso por conta do caso Justin Tucker, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, porque fala-se muito da ideia do time cortar o jogador dentro dessa data, só que quando foi cortado o Marcus Williams e o Arthur Maulet também, foi anunciado que seriam cortes de 1º de junho. Se a gente olhar no calendário, nós estamos em março ainda. Então eu queria entender essa manobra contratual, como é que funciona. Não, corta agora, mas conta só para 1º de junho. O corte 1º de junho é uma coisa que tem bastante gente que entende ele um pouco errado, tá? O propósito do corte 1º de junho na prática, se você executa um corte, de fato, no calendário, no dia 2 de junho, por exemplo, você tá no momento da temporada em que o cap hit que fica, o dead money que fica desse corte, ele é diluído em 2 partes. Uma parte que é o dead money daquele próprio ano, e aí o resto do dead money fica pro ano seguinte, tá? Então, fazendo isso, você consegue ter um alívio maior na folha salarial no ano corrente, vamos dizer assim. Mas o que acontece quando você faz um corte 1º de junho, antes de 1º de junho, né? O time tem o direito a designar 2 jogadores, até 2 jogadores, como corte de 1º de junho. E o que isso quer dizer é que esses 2 jogadores podem ser cortados antes de 1º de junho, mas eles vão seguir o espaço salarial que eles vão liberar no cap, vai seguir as regras de 1º de junho. Então, esse cap hit, o dead money deles, vai ser diluído em 2 temporadas, né, de acordo com o contrato do jogador. A questão muita gente faz isso, fala sobre isso, né, pensando que o alívio da folha salarial vem naquele instante já. Mas não. A única coisa que acontece diferente o jogador já está livre para assinar com algum outro time. Ele já é um free agent imediatamente. Só que ele fica contando contra o cap até o dia 1º de junho, e aí no dia 1º de junho é efetuada a transação de cap, né, e o jogador é liberado do contrato com a diluição do cap hit dele. Então, assim, o movimento de corte de 1º de junho, ele tem como propósito não aliviar a folha salarial para o momento de agora, momento da free agency, momento do draft. Ele tem o propósito de aliviar a folha salarial para o momento mais próximo da temporada, tá? Quando você já tem que assinar com as suas escolhas de draft, quer assinar com algum outro jogador antes do training camp, ou então para poder ter uma folga na sua folha salarial. Para as movimentações que vão acontecer durante a temporada, jogadores que vão para injury reserve, jogadores que vão ser elevados do practice squad, contratar o seu practice squad, enfim, uma série de movimentos que são feitos naturalmente ao longo de toda a temporada, e você precisa ter uma reserva de cap, né, para fazer esse tipo de jogada. Então, o corte de 1º de junho tem mais esse propósito. Aí quando o Marcus Williams for cortado, quando chegar 1º de junho, o Marcus Williams sai efetivamente da folha do Ravens, vão liberar mais 2 milhões, eu acho, na folha, quando ele for cortado de fato. Já o Arthur Maulet não foi um corte 1º de junho. Então. É isso. Eu acho que nem vale a pena falar de impactos a respeito do corte do Marcus Williams e do Arthur Maulet, né? Principalmente porque eles não fizeram lá as melhores temporadas da vida deles. Não veio ninguém via trade. O Baltimore Ravens, por óbvio, também não trocou com ninguém. E era até um pouco esperado, né? A troca do Mark Andrews, mas passou um prazo, né, que o Ravens tinha para pagar um bônus pro Mark Andrews, eu acho que um bônus de valor de 4 milhões. Como passou dessa data, agora qualquer troca ou coisa do tipo tem um valor de dead money muito maior. Então tem um alívio na folha salarial muito menor. Então, assim, não acho impossível que ainda aconteça algum movimento associado ao Mark Andrews, mas acho que as chances caíram consideravelmente. E, assim, ok, uma coisa é o que o time fala, outra coisa é o que o time faz.
Só que as declarações eram de que assim, eles não estavam interessados em trocar o Mark Andrews, a não ser que viesse uma proposta muito boa, né? Não sei, uma first round, por exemplo. Aí o Ravens até pensaria em trocar, mas eu acho que o sentimento era de manter Se tivesse uma first round, porra, tinha que ter trocado, levado ele até lá, perguntado se queria trocar. Não, por isso mesmo. Eu acho que só tinha que ser uma oferta muito escalafobética, talvez, pro Baltimore Ravens querer trocar o Mark Andrews. Eu acho que a intenção do time era justamente manter ele, até porque, por mais que a gente tenha feito críticas a alguns pontos da carreira dele, nele ainda assim a gente tem que lembrar que ele é um jogador muito importante, baita tight end para esse time. O Baltimore Ravens também reestruturou o contrato do Marlon Humphrey, aí como já explicamos a respeito dos void years, a gente pode apenas entrar em detalhes do contrato. O contrato do Marlon Humphrey contempla 2 anos em void years, abrindo aproximadamente 4 milhões de cap space para 2025. O jogador tinha um salário de 18 milhões de salário, 16 disso aqui foram convertidos em bônus, né? Aí agora, então, o salário base do Marlon Humphrey acaba caindo para o mínimo, se eu entendi certo os termos dessa reestruturação do contrato do Marlon Humphrey. É isso mesmo. Sempre que você escuta alguém falando que o contrato de um jogador foi reestruturado, basicamente você está pegando o salário base dele, jogando pro mínimo, e aí a diferença do salário base anterior pro mínimo, você está convertendo em um bônus de assinatura. E aí, quando você converte pro bônus de assinatura, você está essencialmente garantindo aquele valor pro jogador, e você vai ratear esse valor ao longo da quantidade de anos restantes no contrato. E é por isso que o Ravens adicionou void years, para poder dividir mais esse valor, para ter um alívio maior na folha desse ano. E aí o Baltimore Ravens mantém aí a base, né, da sua secundária com o Marlon Humphrey, o calouro Nate Wiggins, e a ver o que o time vai aprontar agora para os próximos dias e meses até o início da temporada. Tem aí TJ Tampa, Chidobe chegou aí para adicionar profundidade. E sobre os que renovaram com o time, de novo de baixo para cima, né, do mais recente pro mais antigo, o Ben Cleveland assinou com o time, e vamos ver o que será de Ben Cleveland nessa temporada, agora que a linha ofensiva precisa de reforços, né? O wide receiver Talon Wallace volta para mais um ano também. O nosso fullback de estimação, Patrick Ricard, também volta para mais um ano. E o que talvez seja a renovação mais importante, já que falamos de linha ofensiva, o quanto ela precisa de reforços, manter esse cara é fundamental. O nosso left tackle, Ronnie Stanley, 3 anos, 60 milhões ao todo. E aí, nesse momento, nós temos como âncoras dessa linha ofensiva, Ronnie Stanley e Tyler Linderbaum, e todo o resto é uma incógnita. Fala-se muito do Voorhees, eu não consigo confiar no Voorhees. Tem também o Rosengarten, que mostrou uma evolução na temporada. Daniel Falele, que eu me recuso a falar qualquer coisa sobre ele. E aí o Ben Cleveland, vamos ver o que vai ser a vida dele, né? Sim, tô surpreso que o Ben Cleveland assinou com o Ravens. Eu achava que o período dele em Baltimore tinha acabado nessa última temporada, mas, assim, vai aí competir, provavelmente a profundidade pro grupo, o cara que já é conhecido, e é isso. Nada muito a comentar sobre esse contrato dele, não. Tylan Wallace é um cara que eu queria que renovasse mesmo, e renovou pelo valor mínimo, se eu não me engano, então muito bom pro time, é uma peça importante dos especialistas, é um cara que correspondeu quando precisou fazer jogadas no ataque. Então, obviamente, não é um cara que você vai botar como titular, mas como o seu wide receiver 5, por exemplo, eu acho que ele tá valendo. O Ricard, obviamente, é uma peça importante do ataque. É uma peça específica, mas uma peça importante no ataque. E o Ronnie Stanley, obviamente, é o grande movimento do Ravens nessa free agency. É uma renovação boa, né? Depois que ele tirou um ano de contrato, diminuiu o valor que ia receber no ano passado, né? Ele apostou nele mesmo e se deu bem, né, de uma forma, né, conseguiu um bom valor, mas do lado do Ravens também, um ótimo contrato. 20 milhões por ano para um left tackle que joga em bom nível assim, um valor muito, muito bom. Tem muito jogador bem pior que o Ronnie Stanley, ou menos provado que o Ronnie Stanley, ganhando muito perto disso ou até mais. Então,
assim, obviamente pesa contra ele a questão do histórico de lesões, mas é um cara que quando tá em campo entrega em altíssimo nível. Altíssimo não, né? Eu acho que eu exagerei um pouco, mas entrega em um, Já foi bom altíssimo. nível. O altíssimo já passou. Atualmente ele entrega em um bom nível. Então, era a contratação, né, o movimento, a negociação mais importante do DeCosta nessa off-season, e ele conseguiu finalizá-la com sucesso. E com um ótimo sucesso, né? Com um contrato que é bem amigável pro time, no geral. E considerando que é difícil achar um left tackle, quanta gente daria muito mais pra ter um Ronnie Stanley no time? Então, com assim, certeza o Ronnie Stanley aceitou menos dinheiro pra ficar em Baltimore. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza. Afinal, né? Afinal, fazer mudança é um saco, né? Então... com certeza. Nossa senhora, digo eu que fiz 2 em um mês. Ardarius Washington, tender applied. E aqui eu queria entender os meandros dessa movimentação do Baltimore Ravens, porque assim, quando eu li isso aqui, pra entender um pouquinho, me parecia quase uma franchise tag. É parecido mesmo. O que acontece? O Ardarius Washington, ele era um free agent restrito. Né, um free agent ele pode ter algumas categorias. Tem o exclusive rights, que é menos comum. Tem os restritos, que é o caso do Ardarius Washington. E tem os irrestritos, que é a maior parte dos free agents. Todos os jogadores que você vê aí assinando na free agents, eles são free agents irrestritos. Um free agent restrito é um jogador que virou um free agent, mas ele só completou 3 temporadas jogadas na NFL. Então, se o cara completou só 3 temporadas jogadas na NFL e ele foi pra free agents, ele é um free agent restrito. O que isso quer dizer é, o time que tem os direitos dele naquele momento, ele pode aplicar uma tag. E aí eu boto uma tag entre aspas. Essa tag, ela tem 3 possibilidades. O direito de primeira recusa, segunda rodada e primeira rodada. Cada uma delas tem um valor. Obviamente, a de primeira rodada é mais cara, a de segunda rodada é intermediária em valor e a de direito de recusa é a mais barata, que foi a que o Ravens aplicou no Ardarius Washington, que tem um contrato de 3 milhões, mas é um valor de 3 milhões, se eu não me engano, mais ou menos, 3,2 milhões, eu acho. Enquanto a de segunda rodada era de 5,3 e a de primeira rodada é 7 milhões e meio. Aí tá, como funciona um free agent restrito? O time decide qual dessas tenders, né, nessas tags que eles vão aplicar, ou se não vão aplicar. Se não aplicou, o jogador vira um free agent irrestrito. Tá no mercado disponível para assinar qualquer time. Aplicou, aí tá. O jogador, ele pode ir e continuar negociando o contrato com qualquer outro time. E aí ele pode acabar assinando um contrato. Se ele assinou um contrato com um time, ele é obrigado, pela regra do free agent restrito, ele é obrigado a levar esse contrato que ele aceitou pro time que tinha os direitos dele. Então, se o Ardarius Washington assina com algum time agora, ele vai, negocia com algum outro time, aceita um contrato, ele leva esse contrato pro Ravens, e o Ravens vai ter que tomar a decisão se ele vai igualar esse contrato, e aí esse contrato passa a ser o que ele vai ter no Ravens, ou se ele não vai igualar e vai deixar ele ir embora. No caso dessas tags, né, tem primeira rodada, segunda rodada e direito de declinar. Se o jogador recebeu essa tag de primeira rodada, isso quer dizer que se o Ravens recusa igualar a oferta, ele receberia uma escolha de primeira rodada em troca pelo jogador. Se fosse de segunda rodada, receberia uma segunda rodada. Se é essa outra, que é a que foi aplicada no Ardarius Washington, o time recebe uma escolha da rodada em que o jogador foi selecionado no draft. Como o Ardarius Washington não foi draftado, o Ravens só tem o direito de igualar uma oferta, nesse caso. Ele não receberia nada em troca se o Ardarius Washington assinasse com outro time e o Ravens não igualasse a oferta. Ficou mais claro o que é esse caso? Claríssimo. E assim, eu acho que é o movimento certo. Eu acho que, assim, idealmente pra mim, o Ravens deveria ter buscado uma renovação com ele, mas não parece que não rolou isso. Eu acho que o Ardarius Washington até ficou um pouco insatisfeito pelo que ele demonstrou nas redes sociais, mas é um jogador que, assim, ele foi bem, ele não é ótimo, tá? Ele é um jogador mediano, mas ele ajudou a secundária a se estabilizar no ano passado, só que é um cara que sofreu com muitas lesões até agora na temporada, e ele é um cara pequeno pra posição, então tem alguns fatores aí que pesam contra ele. Eu concordo, só que eu acrescento que, assim, levando em conta a situação de
elenco do time, e aí a gente vai entrar em mais detalhes a respeito disso nos podcasts de draft, acaba sendo uma boa adição, né? Porque basicamente ele, por enquanto, é o, vamos dizer assim, o único parceiro do Kyle Hamilton. Sim, ele é o titular nesse momento. Não tinha muito o que fazer. Jogadores que saíram, vamos lá. Patrick McCarry, que foi para o Jacksonville Jaguars por 3 anos, 37 milhões e meio. Esse aí caiu para cima bonito, né? Levando em conta da função do Patrick McCarry. Nenhum mundo em que o Ravens ia pagar isso para ele. Não, eu acho que nenhum mundo em que qualquer outro time pagaria isso pro Patrick McCarry, cara. Isso aqui é maluquice. Brandon Stephens, que o diabo que o carregue, assinou com o New York Jets por 3 anos, 36 milhões, né? Grande reforço aí da Free Agency pro Baltimore Ravens. Provavelmente esses 2 contratos aí, McCarry e Brandon Stephens, rendem ao Ravens escolhas de quinta rodada, compensatórias de quinta rodada em 2026, tá? O que é maravilhoso. Eu até lamento pelo McCarry, porque o McCarry, ele é um ótimo bombril. Pô, estamos precisando de left tackle, coloca o McCarry. Estamos precisando de left guard, coloca o McCarry. Estamos precisando de center, coloca o McCarry. Obviamente ele não é bom em nenhuma das posições, mas ele é decente ali para aguentar pelo menos 1 ou 2 semanas, enquanto você tá aí com a ausência do seu jogador, Sim, né? Ele é um reserva perfeito. Isso, exatamente. O Malik Harrison foi jogar no Pittsburgh Steelers por 2 anos e 10 milhões de dólares. Eu acho que é ele que já começou aí também a fazer um trash talk pesado. Seguindo a tendência dos linebackers do Ravens. Exatamente, né? Vai lá fazer parceria, vai fazer aquela dupla maravilhosa com o Patrick Quinn, cara. Nossa senhora. E o Malik Harrison, a contratação dele na fórmula das escolhas compensatórias foi cancelada pela contratação do DeAndre Hopkins. Então ele não rende escolha compensatória. O Chris Board, 2 anos, até 6 milhões com o New York Giants. Eu imagino que esse até 6 milhões deve ser aí alguma cláusula de... Incentivo, sim. Algum bônus. Incentivo. Eu acho que a do DeAndre Hopkins também tem alguma coisa, né? Originalmente era 5 milhões e aí dependendo de... O DeAndre Hopkins tem 1 milhão em incentivos. Eu não sei quais são as cláusulas dos incentivos. O Cooper Rush tem 6 milhões em incentivo. Sim. E o Josh Jones foi pro Seattle Seahawks, né? Contrato de 1 ano até 4,75 milhões. Nada pra falar desses jogadores aqui. Eu acho que não tem nada muito... Josh Jones rendendo uma escolha de 7ª rodada compensatória nesse momento. Muito bom. De repente vem mais um quarterback aí pro Baltimore Ravens colocar no roster. Só deixando claro, 2026, tá? Não é esse draft. Não, tá longe ainda. Tirando, assim, o Patrick McCarry, acho que não tem muito pra falar. Como já disse, o Brandon Stephens ia embora, foi um reforço. E pra gente finalizar, e esse aqui vai deixar saudades, o Michael Pierce anunciou que se aposenta, né? O nosso nose tackle, o gordinho gostoso, que encerrou a carreira aí fazendo uma interceptação, talvez a interceptação mais maravilhosa da temporada, dado todo o contexto. E independente, assim, de necessidade do time, do elenco, eu acho que pela pessoa e como jogador, cara, o Michael Pierce vai fazer muita falta, cara. Eu gostava muito dele no elenco do Baltimore Ravens em todos os sentidos. Todos os sentidos. Foi um baita reforço quando ele voltou de Minnesota e complementou ali a linha ofensiva a linha defensiva, do Baltimore Ravens. Teve uma temporada muito boa nessa de 2024 e vai aí se aposentar, aproveitando que ele está no auge da carreira dele, para terminar lá em cima. É isso, é um jogador que é importante aí para essa história mais recente da franquia. O cara que fez aquela dupla com o Brandon Williams também, que foi bem importante aí no miolo da linha defensiva do Ravens por muitos anos aí nos últimos 10 anos aí, não sei quando ele entrou na liga, mas é por aí. Jogador carismático, bom jogador, que chegou como não draftado e superou as expectativas. Fico feliz pra ele e, obviamente, ele está escutando o podcast e escuta os nossos desejos de uma boa aposentadoria. Com certeza, ouvinte cativo. E só para não dizer que não falamos das flores, não vou citar Zay Flowers aqui, o Kyle Phoenix colocou aqui o nome de alguns jogadores que ainda permanecem sem contrato, né? Duvido tá desatualizado deles essa lista, inclusive. Ah, é? O Steven Sims assinou com alguém aí.
Steven Sims eu tô por fora. Mas entre esses jogadores, né, temos o Nelson Agholor, que esse pro Baltimore eu imagino que não volta, né? Deontay Johnson, por mim, não precisava nem voltar pra NFL. Não, o Deontay Johnson, se assina aí com algum time por mais que 3, 4 milhões por ano, conta pra compensatória, pô. Ah, é? Qualquer um desses caras, se assinar por 4 milhões ou mais, vira uma escolha compensatória. É porque o Deontay Johnson já tava em Houston na temporada, e aí Houston cortou e tudo mais. Aí o Ravens pegou ele de volta nas waivers, justamente pra tentar conseguir uma escolha compensatória. Foi no vai que. É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. A minha última lembrança dele era justamente ele lá no Houston Texans. O Steven Sims foi pro Seahawks. Seattle Seahawks. Muito obrigado, editor. Eu tenho a impressão que o Deontay Hart assinou com alguém também, mas esse é só impressão, posso estar enganado. Ainda nas hipóteses, né? Porque pelo jeito a lista realmente está desatualizada. O Adil Ismail também está sem contrato. Toda vez que eu leio, eu fico pensando assim, ele voltou da aposentadoria, gente? Até cair a ficha demora um pouco. Tre'Davious White, Trayvon Mullen e Christian Welk também permanecem sem contratos. O famoso tanto faz. Ninguém se importa. Free agents de direitos exclusivos e restritos que ainda não tiveram tender. Não é ainda, tá? Eles não tiveram, logo eles são irrestritos. São free agents restritos, estão soltos no mercado. Running back Owen Wright e o cornerback Christian Matthew. Fica aí a observação. E essa parte você pode pular. Pode pular. Então tá bom, vamos lá. Isso aí tanto faz. Nenhum desses caras vai ver eu só queria dizer que Future Deal Signs, eles têm previsão de assinar e tudo. Não, acho que são jogadores que estavam sem contrato, mas podiam assinar antes. Eu nunca entendi isso aí, mas é jogador que não... É só pra compor elenco pra pré-temporada. A lista é completamente irrelevante. E é isso. Fechamos aqui um pouco sobre os contratos dos jogadores aí da Free Agency do Baltimore Ravens, quem veio, quem foi, quem ficou. E nós esperamos vocês no podcast, que agora o próximo vai ser sobre draft, esse assunto que vocês adoram mais do que futebol americano, como eu sempre costumo dizer aqui, né? Porque todo conteúdo de draft vocês veem assim que nem... Eu não vou dar exemplos porque deixa pra lá. E já que estamos falando de draft, Gelli, o guia do On The Clock, Gelli. O guia do On The Clock, então, eu não sei que dia esse podcast vai estar saindo, a gente está gravando antes, enquanto a gente ainda está na pré-venda, né, do guia, mas quando ele sair, você estiver ouvindo, talvez ele já esteja liberado no dia 2 de abril, e 200 prospectos analisados, podemos dizer aí, entre aspas, 201, né, porque temos o Travis Hunter nessa classe, então ele foi avaliado tanto como cornerback quanto como wide receiver, e analisados para cada valência das posições deles, ranqueados, notas, algumas questões para chamar atenção de comportamento fora do campo, lesões, habilidade atlética também. É isso, trabalho que deu bastante trabalho de ser feito. Eu espero que quem goste bastante do draft dê uma conferida nisso, porque um conteúdo muito bom que você não vai encontrar igual no Brasil. E aí, se você quiser também entender tudo que está escrito com mais profundidade, com mais detalhes, aqui tá falando que o trabalho de mãos desse jogador é assim, o trabalho de pés dele é assim, o motor dele é isso, aquilo, e aí você quer entender na hora de olhar um tape como avaliar isso tudo. Em abril, tá? Teremos 3 encontros do workshop da galera do On The Clock. Infelizmente não contaremos com o João Gabriel Gelli nesse workshop, mas você poderá prestigiar Davis Chiodini e Felipe Vieira, tá bom? São 3 encontros, cada encontro vai falar sobre um detalhe específico. O primeiro encontro são conceitos gerais, o segundo encontro só para falar sobre defesa e o terceiro sobre ataque, tá bom? O link desse workshop para você se inscrever vamos deixar na descrição desse podcast, tá? Se você se inscrever nesse workshop, além dos 3 encontros de 2 horas de duração, se eu não me engano, cada um, além justamente dessa troca de conhecimento com o Davis e o Felipe Vieira,
Esse workshop, as gravações estarão disponíveis para você consultar durante mais um ano. Você ainda ganha um guia do On The Clock 2025, tá? De grátis aí. E também uma assinatura de um ano da Surfshark, porque afinal de contas tem muita informação que está na gringa, que é algo bloqueado por região. Então, para você poder consultar essa informação sem problemas, a VPN da Surfshark é a sua melhor opção, VPN com o melhor custo-benefício do mercado, tá bom? É isso, gente. Temos um podcast, nós voltaremos em breve, não sabemos com quem, tá? Se com o Deivão, se com o Lipe Vieira, se apenas com o João Gabriel Gelli, não sei, que afinal de contas agora... temos aqui parceria com o On The Clock, João Gabriel Gelli, né? Agora. Mas voltaremos aí... Agora, novidade. Voltaremos aí para falar, então, de draft, ok? Um grande abraço e até mais.